estrangulamento desse bloqueio, e um outro onde a gente simplesmente observava a questão de alteração de tempo, né? Com chuva, a tendência é do tráfego ficar um pouco mais lento, né? Naturalmente. Para isso, então, a gente tinha um cenário base, que, cara, hoje a rede é 100% conectada, com 100% de matriz PowerD, e para um cenário de impacto onde a gente obteve, né, uma conectividade de 66% e com 3 pares totalmente desconectados da rede, né? Então, a gente vê que algumas ilhas vão se formando, né, nesse cenário de impacto que a gente projetou. O que chama atenção é que nesse cenário aqui a gente teve um aumento global de tempo de praticamente 12%, e alguns caminhos críticos, né? Por exemplo, quando a gente fala de centro, região central para a defesa civil, a gente teve um aumento de mais de 23% de impacto, né? Então, para fazer deslocamento. Isso, num momento de precisa de resposta rápida, isso é um aumento expressivo, né? E aí, consegui ver alguns gargalos estruturais que a gente teve ali na região, principalmente na região, a via principal da cidade, né, que é a artéria central da cidade, é a Avenida Barão do Rio Branco, então ela sofre bastante, porque ela tem pontos de alagamento dentro da própria rede. Cândido Tosto, para uma região, é uma rua que o pessoal usa para fazer escoamento também, e a Francisco Vale. E aí, quando eu olho para a região de geografia, né, de bairros, né, a gente vem Vila Ideal, Linhares e Jardim Glória, com pontos totalmente descolados da rede, né? Então, a região periférica ela faz sofrer um isolamento imediato, né, devido à ausência de estrutura de ligação. E aí a gente chega num efeito que a gente chama de efeito cascata, né? Que o primeiro, as altas dependências, né, das vias centrais, principalmente a Barão do Rio Branco, e a baixa estrutura, a redundância da periferia, a gente gera um bloqueio geral, né? Um bloqueio periférico que vai isolar alguns bairros, que foi o que aconteceu esse ano, e um bloqueio central que acaba impactando e atrasando a cidade inteira. Então, são duas malhas que precisam de ter um foco de atenção do poder público, né? Então, qual que é a ideia, né? Com pequenas, primeiro, um diagnóstico, né? Com pequenas alterações estruturais, elas já geram grandes impactos, né? Então, 33% de impacto na cidade. Eu vou mostrar na sequência aqui um simulador que eu criei com a ajuda do Luiz, para fazer essas simulações, né? E aplicação prática, né? A ideia é entregar isso aqui no médio e longo prazo para a Defesa Civil, para que eles possam ter forma de fazer uma atuação rápida no momento lá. Eles consigam simular um bloqueio e ver aonde é melhor fazer a rota de contingência. Limitações e os caminhos futuros, né? Primeiro que a gente usou dados cenários estáticos, né? Não são dados de cenário em tempo real. Isso gera uma fragilidade no sistema. E também a gente não colocou peso específico para cada rua, para cada aresta ali daquele trecho, né? Elas são tratadas de uma maneira similar. Então, isso também precisa ser, num próximo momento, estudado. A ideia é tentar integrar com alguns sensores essas regiões, né? Então, tanto sensor de captação de chuva, quanto também sensor de trânsito, né? Integrar com sistemas de trânsito. E usar a aplicação de aprendizagem de máquina para poder fazer a modelagem, né? E aí, de fato, atuar. Então, eu vou abrir aqui agora, Thiago, o simulador só para mostrar. Deixa eu só migrar a tela aqui, peraí. Aqui. O simulador, né? Ele permite fazer estudos diferentes. Então, a carinha inicial que a gente montou, eu consigo fazer exemplos diferentes, abrir metodologia e fazer uma análise como um todo, né? Então, eu consigo ver quantos quilômetros eu quero atuar. Peraí, área de análise. Oh, caramba. Abrir um pouco se eu quiser atuar em mais de 2 quilômetros, eu consigo, né? Fazer o raio. E mapear toda a rede viária, pontos estratégicos, fazer diferentes eventos de simulação e também incluir alguns eventos externos. Então, de forma que no final, o principal é a gente ter um antes e depois. Eu já tinha rodado simulação antes de começar aqui por causa do tempo.
eu consigo fazer uma comparação entre antes e depois, então, de acordo os pontos de interesse, né? Também ver no mapa isso, como que era a atuação, e consigo criar já o cenário de contingência. Então, a ideia é entregar essa ferramenta num segundo momento que ela tiver estruturada um pouco melhor, a gente entregar ela para a Defesa Civil, para eles conseguirem fazer também simulações lá e ajudar na tratativa e resposta do município. E é isso, tá, Tiago? Parabéns. Alguém tem alguma pergunta, não? Força, Wagner. Oi, professor, desculpa, eu apertei aqui sem querer, foi mal. Ah, tá, tranquilo. Ninguém tem uma pergunta? Posso fazer uma pergunta bem simples. Uma coisa que eu vi ali, tu tem o cenário A e o B, né? O cenário A é bloqueio total e o B é aquela com restrição, né? Que tu diminui. Como é que tu fez essa simulação de restrição? Lá no primeiro lá que tu colocou lá. A gente incluiu Isso, esse aqui, né? é. A gente incluiu uma via fechada, numa linha onde era dupla, uma pista dupla. Ah, ok, Te ok. Então gargalou. quer dizer que, por exemplo, mas daí ele fecha um sentido inteiro ou eles fazem aquele Não, stop and go? Fecha o sentido inteiro. deixa eu voltar no mapa aqui, professor, para tentar te explicar. Essa Uhum. região central aqui, a gente tem pares de vias, vou falar, binários. Então, ela Uhum. fecha num sentido e a outra continua em movimento. Ah, ok. Tá, então fechou só um sentido, entendi. Ah, É, como vocês não têm tráfego, se tiver tráfego dá para limitar o tráfego, mas entendi agora. Não, beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, não? Não? Se não tiver pergunta, então a gente pode ir pro próximo. Valeu, valeu, Pedro. obrigado, professor. Professor, você consegue me ouvir? Bom dia. O meu trabalho Consigo sim, é uma pode ir. aplicação. Tá, joia. O trabalho que a gente propõe aqui, né, uma aplicação para uso de ferramentas de detecção de padrões em imagens, né, focado aí na hidrovia Tietê-Paraná, um problema recorrente que é a formação de macrófitas, né, água-pés, ao longo da hidrovia. Aqui na capa vocês já estão notando, né, isso aqui é a barragem da Eclusa de Barra Bonita, a Eclusa está exatamente aqui. E esses pontos verdeados, verde claros aqui, são exatamente os aguapés, né? São macrófitas acumuladas na barragem. Então, a gente propõe aqui qual que é a motivação, né? A avaliação desse fenômeno de eutrofização, desse material vegetal, né? Esses organismos nas proximidades das ecologias. Isso se dá por diferentes razões, tá? Despejo de dejetos urbanos, industriais aí, dentro do rio, inclusive de fertilizantes também, né? Perturbações ecológicas ali que favorecem a oferta de alimento desse tipo de vegetal, ele acaba se proliferando. E, por consequência, você tem uma série de impactos, perturbações aí nas regiões, né? Tanto impacto para a pesca, a geração de energia, e o principal objetivo que eu tenho aqui, pensando no campo mais amplo da pesquisa de doutorado, que é a navegação na hidrovia Tietê-Paraná, que é um vetor importante aí de escoamento de cargas no interior do Brasil, né, do Centro-Oeste até o Porto de Santos. Mesmo sendo um tema aí que tem uma certa relevância no noticiário, na busca, na pesquisa bibliográfica, na bibliometria que eu acabei fazendo, você vê uma concentração dos trabalhos aí em países como Nova Zelândia e Austrália,
E ainda assim, usando a ferramenta do VozViewer aqui para ver a produção de material bibliográfico aqui sobre o tema, nota-se pouca a ocorrência dele, pelo menos nos termos usados nos abstracts, em relação à ocorrência de macrófilos e até a aplicação de machine learning, por exemplo. Então, a exploração quantitativa do tema em nível mundial tem um caminho, tem um campo aí para ser seguido, especialmente no Brasil também, tem um certo caráter de inovação. Então, nessa linha, eu busquei aqui fazer um estudo da ocorrência de macrófilos em hidrovias tropicalizadas, né, especialmente no Brasil, usando aí a aplicação de métodos de IA para detecção de padrões, né, da ocorrência desses vegetais na hidrovia. A fonte de dados que a gente usou, né, só para contextualização, essa aqui é a eclusa de Nova Vanhadaba. Aqui foi escolhido de forma arbitrária, tá? Mas é uma eclusa relevante. Ela tem um lago interno de cruzamento, duas eclusas, na verdade. Ela fica mais ou menos numa posição central no caminho da hidrovia. E as fontes de informação que eu obtive, vocês estão me ouvindo, pessoal? É, as fontes de informação que eu obtive foram dados aí da constelação Copérnicos, né? Eles fornecem imagens a cada 5 dias. E aí, para tentar identificar um padrão aí de sazonalidade também na ocorrência do fenômeno, eu escolhi pegar os períodos de janeiro a junho dos anos de 2024, 2025 e 26. Mais à frente aí vocês vão ver o porquê disso, né? Mas exatamente tentando isolar ali efeitos de ocorrência das macrófilas em período de verão, em teoria com, né, temperaturas mais elevadas, do período de outono. Essas fotos, né, esses registros são do formato PNG, que facilita também no tratamento e no processamento, porque eu não preciso usar bandas multiespectrais aí, as imagens, os arquivos ficam menores, né? Então eu trabalho com um volume de dados menor também. Mas, infelizmente, elas são disponibilizadas em intervalos de 5 dias. Então, não tem uma visão muito contínua, né? Detalhada ali da evolução do padrão, né, de coloração das águas ao longo dos dias. Então, dado essas restrições aí de frequência, eu tive inicialmente 59 imagens, e aí, até por sugestão do professor Daniel, fiz um processo mais simplificado aqui de data augmentation para gerar mais instâncias, né? Mais amostras aí para processamento das imagens, fazendo basicamente rotação de 90 a 90 graus e inversão das imagens, né? Para ter mais perspectivas. E aí, no final das contas, eu tive 295 imagens para o trabalho. Aqui já uma visão dos métodos, né? E aí, falando mais das bibliotecas usadas, né? Usei o PyTorch aí para fazer o processo de data augmentation das amostras coletadas inicialmente. Usei o OpenCV para fazer os filtros em máscara de verde, para usar exatamente esse método de detecção aqui, o HSV, H de rio, de matiz, S de saturação e V de valor, né? Que é exatamente para pegar o brilho da imagem ali. E aí, num primeiro momento, eu fui manualmente ajustando esses padrões para tentar filtrar imagens com verde mais, um tom de verde mais claro, mais brilhoso, que seria típico na avaliação aqui de ocorrência de macrófito. Mas depois eu usei aqui um algoritmo de reinforcement learning que tem a ver com o meu objetivo de pesquisa no doutorado, né? Para tentar otimizar esses parâmetros, né? Usei um agente aqui de RL para que ele assimilasse uma faixa otimizada desses parâmetros de forma que ele identificasse melhor os padrões, né? As regiões das imagens onde tivesse mais tom de verde. E aqui já um exemplo do filtro aplicado, né? Olhando as imagens aqui, quanto mais avermelhada eu tenho a área marcada, ali eu tenho uma maior intensidade de verde claro, um possível marcador aí da ocorrência de macrófilo. Em outras situações, tons mais escuros da água, ali uma indicação, pelo menos usando os parâmetros, que eu não tinha saturação desse vegetal aquático. Já passando para a visão dos resultados, né? Então, o que que a gente fez, né? A gente aplicou o algoritmo de reinforcement learning para, primeiro, refinar o método ali de máscara de verde, né, o filtro de tonalidade de verde das imagens. E aí usava como forma de recompensa do agente, né, o aprendizado por reforço. Na prática, a gente usa um agente que ele
vasculha o ambiente de treinamento, no caso aqui são o espaço amostral, são as imagens oferecidas a ele, e como recompensa para que ele possa melhorar esse aprendizado, a gente usou exatamente aqui as faixas de configuração dos padrões do método HSV, né? De forma que ele conseguisse fazer a melhor sobreposição possível de uma imagem com verde, tons de verde mais claros, sobre a imagem original. E aí a recompensa dele é basicamente ali o intersection over union, né? A sobreposição de verde sobre a imagem original. E usando essa metodologia, depois eu fiz uma análise de série temporal aqui sobre as classificações, pegando a intensidade média da cor verde, o percentual de verde das imagens, a gente nota o seguinte: é, como quase esperado, a gente pode dizer, né? Nos meses ali de verão, de janeiro a março, a gente tem uma acentuação desses padrões em todos os anos, né? Aqui a gente tem a faixa de 2024, 2025 e 2026. Só que nesse método aqui, usando essas imagens, a gente notou também uma coisa que vai ser corroborada aí até pela imagem que eu vou trazer mais à frente das notícias. Em 2024 e 2025, nos meses marcados e característicos de outono, essa presença, né, de macrófitos usada, medida aí pelos marcadores, ela é menor, né? Você tem períodos aqui de vale, mas no ano de 2026, ano corrente, a partir de abril, você tem uma acentuação, uma ocorrência maior ah, dessas marcações, áreas mais esverdeadas, ou seja, um indício de macrófitas em relação aos anos anteriores. Então, parece que realmente tem algum fenômeno aqui, pelo menos esse ano, que indica a ocorrência e incidência dessa perturbação aqui na região da eclusa de Nova Baiandabe. E aí, como conclusões, né, e limitações aqui da aplicação, a gente viu que a gente pôde perceber que o método usado, desenvolvido aqui, ele serve para fazer uma inferência, uma aproximação da ocorrência de macrófitas em cima de arquivos e imagens mais simplificadas, né, que facilita até o tratamento e processamento de grandes volumes de imagens. A gente conseguiu ver regiões de concentração de verde ali na eclusa, na barragem escolhida para o estudo. Pensando especialmente no contexto brasileiro, tem um certo caráter de inovação, né, até pela aplicação do método, né, uma análise quantitativa em cima das imagens, e aquela tendência mostrada no slide ali anterior, ela pode ser até, de certa forma, evidenciada aqui pelas notícias, né? Assim, aqui a gente tem uma notícia de abril desse ano, que o governo do estado de São Paulo, que é responsável pelo tramo paulista da hidrovia, né? Principalmente do Rio Tietê, estava desdobrando equipes, aí, lançando equipes para fazer o controle, né? O controle manual, né? Mecânico ali da ocorrência de aguapés, e algumas medidas de fiscalização também junto às cidades cortadas pelo rio. Problemas, né, ou dificuldades que a gente viu e que a gente pode melhorar em trabalhos futuros, né? Essas imagens não são rotuladas, né? Eu peguei uma base do Copérnicos ali sem rotulação inicial, então se eu usasse imagens ali que realmente tivessem a marcação da ocorrência de macrófita, poderia ter a confirmação de que o método aqui conseguiu identificar. Então aqui eu estou fazendo uma aproximação, né, da saturação das imagens com a ocorrência de macrófita. Então, tendo imagens rotuladas, isso poderia ser melhorado. Dada a relevância aí da hidrovia Tietê-Paraná e a falta, a carência que a gente vê de produção científica para tratar os problemas mais atuais da hidrovia, tem uma avenida aí, uma possibilidade de exploração do tema para trabalhos futuros também. E aí, principalmente com a ampliação do uso da base de imagens usada aqui na aplicação, né, com imagens rotuladas, até de outras fontes também, que não somente a do Copérnicos, né, utilização de métodos de classificação, diagnóstico de imagem mais modernos, a gente pode evoluir o método aí para aplicações mais robustas. E é isso. Muito obrigado. Não, tranquilo. Parabéns, Thales. Tu respondeu a minha pergunta no último slide. Então quer dizer que tu não tem imagem rotulada do ground truth e tu tá trabalhando tipo com como é que eu vou dizer, uma aproximação, é isso? Tu não sabe se Ex- realmente é macrófita. Exatamente, professor. Infelizmente, eu não tive acesso a um banco de imagens que tivesse o rótulo ali daquela imagem característica de uma macrófita, né?
avaliando ali realmente o padrão das imagens, ajustando os parâmetros ali de classificação, a gente teve essa inferência. Ok. Alguém tem alguma dúvida para perguntar pro Thales? Não? Não, tranquilo. Só, então, reforçando, se for para fazer um artigo, Thales, vai ter que ter ground truth de algum jeito, porque senão ninguém vai aprovar sem tiver a imagem real, tipo. Alguma base de dados que comprove, senão é muito difícil, né? Não, mas tranquilo, valeu. Agora quem é o Bruno? Sou eu, Francisco Bruno. Eu Ah, vou tá. usar aqui essa ferramenta da sala mesmo, porque minha internet está muito ruim. Ah, tranquilo. Primeiro. Vamos lá. Bom dia. O assunto, né, é um assunto complementar ao meu tema de mestrado, né, que é a seleção otimizada de fornecedores para laço ferroviário, escolha de aciaria versus brita natural em modelo computacional Python. Né? É um tema que a gente já vem abordando aqui como tese, como assunto para o mestrado como geral, e aqui a gente vem trazer justamente essas ferramentas computacionais para ratificar a minha hipótese principal. Né? Que a escória, ela vale a pena ser investida, né? Isso, né? A seleção de fornecedores de laço pode restringir o preço de aquisição. Não é só o preço de aquisição que define ela, né? Mas também tem consideração significativa no valor de transporte. E a demanda crescente de infraestrutura e a pressão ambiental impulsionam o uso desses subprodutos, né, como alternativas aos agregados naturais. A gente tem essa disponibilização desse material e acaba que a utilização prática deles, né, como agregado, ela vem como solução aí econômica e ambiental para uma economia circular industrial. A motivação científica é integrar esses dados técnicos e logísticos com Python para uma decisão de compra mais transparente, reprodutível e baseada em evidências. Então, o que a gente usou? A gente usou uma malha linear, né, de 388 quilômetros, né, cadastramos 12 fornecedores e aí a gente usou, né, base para ser um dado mais aberto, a gente usou o ciclo, né, para momento de transporte de brita, momento e custo de aquisição, né, mas existe no programa uma possibilidade de cadastrar fornecedor a fornecedor esses preços, né? O operador ferroviário, a gente trouxe os custos médios de transporte ferroviário e os cadastros siderúrgicos de grande porte, né? Essas pedreiras em base que a gente tem também esse caminhamento que a gente fez entre elas, né? Até chegar na ferrovia. Variáveis principais, né? Custo de aquisição por tonelada, custo de transporte ferroviário, a distância rodoviária e ferroviária, e o nosso pré-processamento, a gente usou uma base CSV em que a gente fez essa distância, né? A gente tentou preliminarmente fazer esse caminhamento através do OpenStreet, mas alguns dos caminhos de serviço que a gente usa entre pedreira e os pátios ferroviários de carga, eles não eram os que a gente opera. Então, a gente acabou fazendo manualmente com correções também por visitas de campo. As distâncias de imagem por via de satélite, mas visitas técnicas, né? E a validação de fornecedor, a gente vai trazer logo agora.
Então, a gente cadastrou, né? São 8 fornecedores de brita ao longo da malha, não se atendo só à malha, né? E 4 fornecedores de escória. Então, a grande vantagem operacional é que os 4 fornecedores de escória, eles já têm ferrovias que levam internas a seus pátios. Então, aqui a gente tem um custo só de transporte por modal ferroviário. Essa distância do pátio de expedição ao pátio ferroviário de carga, validadas por satélite e visitas técnicas. Então, a gente tentou praticar mais uma vez através do OpenStreet, mas como o caminho deu muito acima do que a gente opera, a gente acabou fazendo esse refinamento também, né, com essas visitas de campo. Nosso custo logístico, então, né, a gente fez essa separação em 2 módulos, né, para uma métrica de decisão, em que a nossa fórmula de input ela foi no custo total, o custo de aquisição, mais distância ferroviária vezes custo ferroviário, mais distância rodo vezes o custo rodo, sempre essa distância levando ao meu pátio de carregamento de insumos, né? Então, a gente fez 2 programas, basicamente. O primeiro, na seleção dos fornecedores, seleção e gerenciamento. A gente tem essa cadastro, seleção, exclusão de fornecedores, de insumos, que a gente fez por CSV, mas também é retroalimentado pelo próprio programa, pelo módulo de input, né, do Python. A gente retoma 3 fornecedores, sempre, né, mais baratos pelo quilômetro. A gente tem uma revisão que mostra que nossa tomada de decisão ela acaba sendo, né, uma vez que todos têm capacidade produtiva, que os seus insumos são têm qualidade para atender a demanda, o que pesa realmente é o preço. E ela combina, né, aquisição, distância ferroviária é o único custo por tonelada. Para auxílio à tomada de decisão, no programa 2, foi feito um linear de distribuição de insumos, em que, ao longo da minha malha, né, a gente gerou, com precisão a cada 10 metros, a gente gerou 38.800 pontos de cálculo, né, em que a gente fez essa validação de qual seria o insumo mais viável para cada ponto, né? E a gente identifica esse insumo, cada quilômetro, com 2 casas decimais, e a gente tem um gráfico que foi gerado em Matplotlib para visualizar melhor o fornecedor. Um detalhe é que esse programa a gente fez aqui com o intuito, né, de escória versus brita, mas ele serve para qualquer insumo. Então, ele acaba virando uma base que facilita a tomada de decisão da empresa com qualquer insumo que seja, a partir do seu momento de distribuição. Aqui está um output, né, um resultado, no caso aqui do quilômetro 300, em que a gente vê que o top 3, né, que a gente tem de produtos mais baratos, aqui, como primeiro lugar, uma fornecedora de escória, como segundo, outra fornecedora de escória, e em terceiro, outra fornecedora de escória. A grande questão foi o valor que a gente teve também, né, nessa questão de aquisição. Aqui, eu ainda coloquei o valor de escória 10 vezes a mais do que a gente costuma praticar em alguns fornecedores, né, aqui abrangendo o valor máximo que a gente teve de cotação. E aí os 3 fornecedores mais vantajosos, né, são todos de escória de aciaria, frente a qualquer pedreira cadastrada. E aí, né, para auxílio na tomada de decisão distributiva, a gente representando aqui que, apesar de termos 8 fornecedores de brita, né, com distâncias, a grande questão que a gente vê nos cálculos gerais, quando a gente esmiuça eles, é que meu custo de transporte ferro é muito mais barato em detrimento ao rodo, devido à minha capacidade de carga e todo o meu modal envolvido. A gente considera os insumos, a escória e a aciaria é o fornecedor mais vantajoso em 100% dos casos, né? E a gente fez um comparativo também depois com os fornecedores só de brita, em que realmente o preço de aquisição mais transporte ele acaba sendo um grande diferenciador, né? E aí nosso linear de distribuição de insumos com precisão aí de dezenas de metros, né? Entre qual quilômetro e qual cada fornecedor é mais vantajoso. No caso aqui na CCN, do 108 a 186 mais 90, do 86 910 até o 388 e 460 CELO. E essa distribuição acaba sendo uma diretriz para a tomada de decisão mais
visual. O que esses resultados significam na prática, né? Nos trechos favorecidos, a escória fornece o menor custo logístico local, total, né? Devido à proximidade física ao modal, né, ser essencialmente o ferroviário, que reduz o frete, principalmente com o preço final. Com relação a essa hipótese, né, a gente afirma que os fornecedores, apenas pelo preço, é uma aquisição insuficiente, né? A gente tem que ver que a distância de transporte ela aumenta o ranking de competitividade da escória face à brita, porque nem toda pedreira, aliás, nenhuma das pedreiras é atendida por ferrovia. As limitações, certeza, né, os resultados dependem de uma janela tarifária e malha simulada, né? Negociações comerciais, se a gente faz uma negociação, a gente consegue praticar preços mais baratos. Então, apesar da gente ter um cadastro de fornecedores, apesar da gente ter um cadastro de preços, quando a gente solicita ao fornecedor, eu preciso de tantas mil toneladas, ele ainda consegue praticar preços abaixo, o que gera maior competitividade e retroalimentação do sistema. E aí, né, como conclusões, o modelo de seleção, né, foi desenvolvido e validado computacionalmente, para validar essa malha linear, né? Ela integra aquisição, distância rodoviária, ferroviária e malha única. A escória de aciaria, ela se demonstra extremamente competitiva face à brita natural, né, em diversos segmentos, inclusive pela sua questão de transporte, operacionalmente. Limitações, né? Ela aplica, né, é restrita à malha e as janelas tarifárias inseridas, ou seja, se eu conseguir praticar alguma dessas, algum fator que eu não calculei, que eu tenho que retroalimentar e calcular de novo, né, para reavaliar toda vez o sistema. Ele é sensível a negociações comerciais, a distância de custo dependem da fonte cadastrada. E aí, para trabalhos futuros, o que a gente vê? Né? Expandir o modelo para conexão entre outras malhas e ramais, né? Talvez aí adquirir através de uma malha secundária que tem acesso lá. Evoluir os modelos geograficamente distribuídos, né? E incorporar novas fontes tarifárias para atualização contínua. Aí tem também o link, né? O código aberto para visualização dos códigos que foram gerados. E aí ele acaba sendo um modelo aberto e produtivo, porque ele serve para qualquer insumo que a gente queira crescer. Se eu quiser comparar areia, né, com pó de pedra, se eu quiser comparar insumos e seus equivalentes, a gente pode fazer através desse sistema também. E é isso. Obrigado. Perfeito, foi um tempo. Parabéns. Bruno, só uma sugestão. Todos os cenários com escória, eles tinham ferrovias, né? Todos. E o custo da ferrovia para vocês era muito baixo. Então, análise de sensibilidade, para tu provar, para tua tese mesmo, para provar que a escória é boa, tu teria que fazer o cenário sem a ferrovia cobrando como se fosse custo de transporte lá dentro. Porque é um caso específico as usinas, que realmente é muito bom, que todas elas têm ferrovia. Mas para tu provar que o teu método é melhor, tu colocaria todos eles fazendo modal rodoviário, por exemplo, que é o mais caro, para comparar qual que seria realmente melhor no custo, né? Senão ele não vai reproduzir para outros pontos. E eu tinha mais uma pergunta para fazer, eu esqueci agora, peraí. Alguém tem alguma pergunta, não? Ponto, professor, sobre isso que o senhor levantou. Na malha em questão que a gente analisou, todas as grandes siderúrgicas têm acesso ferroviário. Isso num raio de 200 quilômetros da malha. Então, a gente tem a gente tem essa cobertura de malha ferroviária que acaba tornando o insumo ainda mais competitivo. Não, com certeza, mas, por exemplo, tu vai publicar um artigo, ou vai numa conferência e fala assim, olha, daí tu fala que a escória, ela é mais competitiva no teu cenário, então tem que, se tu colocar todos, uma análise de sensibilidade, colocar todos os rodoviários, tu consegue ver com todo mundo jogando, tipo, digamos que tá todo mundo jogando o mesmo jogo, né, não tá utilizando a ferrovia, daí tu consegue falar, não, realmente ela é mais competitiva com os outros que tem ou usa todo mundo ferroviário ou usa todo mundo rodoviário para poder comparar, né, senão fica... Você apresentou o caso real. O teu estudo de caso. Eu tô fazendo eu falando que tu teria que fazer o teu estudo de caso que é perfeito, que é real. Mas fazer uma coisa hipotética para mostrar que realmente a escória é boa em relação a outra, porque senão, né, não consegue comparar, né? É um caso específico, mas perfeito.
É uma boa mesmo, professor. Até que assim, quando eu fui escrever, né, e aí colocando fórmulas e tudo mais envolvido, deu as 5 páginas do Amped. Então, se lidar com casos hipotéticos pode ser um caso para um periódico em si mesmo, né? Não, sim, sim, com certeza. Só para, não, é que para tua tese mesmo, para valorizar a tese e falar, ó, a escolha é boa, mas se não vai ter que falar é boa, mas só para um caso específico, entendeu? Uhum. E chegar no valor limite, né? Até tantos de É, transporte rodoviário, ela ainda é viável, a partir daí passa a ser outro. é. Entendi. E só uma dúvida, a escória tu tem que misturar com, fazer algum processo depois, tu mistura com brita, alguma coisa depois, ou tu aplica do mesmo jeito que a brita? Não, ela é qualificada, né? A gente tem um processo de beneficiamento, motivo pelo qual, inclusive, né, a gente maximizou o preço dela. Ela tem uma preparação que vai desde secagem, maturação dela, né, e descarbonatação, até peneiramento para poder utilizar como insumo. Ah, tá, então Mas vocês colocam na curva certinha, tá? isso aí está no custo de aquisição. A gente colocou isso aí no custo de Ok, aquisição médio nosso. perfeito. Não, perfeito. Valeu, valeu, Na Bruno. nossa tese agora a gente está justamente fazendo essa proposição de percentuais para não ser só como para terminar 100% escolha. Então a gente está validando nossa teoria de que tanto para a utilização 100% escolha, 25%, 50%, 75% elas são viáveis. Perfeito. Perfeito, show de Obrigado. bola. Bom dia, professor, tudo bem? Estão vendo a tela aí, né? Vou começar aqui. Bom, então, o trabalho aqui desenvolvido é a caracterização da rodovia da Rota das Gerais, utilizando técnicas de ciências de dados e aprendizado profundo, né? Aqui no meu caso, aqui para o doutorado. A apresentação aqui ela vai ser composta por problema e motivação, né? Vou explicar um pouco aí desse contexto. Os dados que foram utilizados e a metodologia, né? Os resultados e conclusões. Bom, o que é o contexto aqui, né? Falando de rodovia, a matriz de transportes aí no Brasil mostra um percentual importante de transporte por rodovia, né? Então, na tabela aqui abaixo, no Plano Nacional de Logística 2025, 59%, né? Então, demonstra aí a importância do estudo dessas infraestruturas. 75,8 mil quilômetros de rodovias federais hoje, né, são administradas aí pelo DENIT. 12,8% dessa malha é administrado por concessões de iniciativa privada, né, reguladas pela NTT aí por meio de concessões. E aqui entra esse trabalho. O governo brasileiro ele vem promovendo um programa amplo de concessões das rodovias, né? Aqui aí no gráfico à direita tem uma série aí de rodovias concedidas em vários anos, né? E aqui o trabalho está focado na Rota das Gerais, que são 2 rodovias federais no norte do estado de Minas Gerais e chegando ali no sul da Bahia, né? E aí informações dessas 2 rodovias, né? Elas foram concedidas nesse ano, em torno aí de 2 a 3 meses atrás. A Eco Rodovias venceu o leilão. São as BR 116 e 251, que tem essa extensão aqui de 730, quase 735 quilômetros, né? Tem um volume relevante de tráfego, né? O gráfico mostra aqui, né, no ano 1 da concessão, 225 mil 225 milhares aqui VDMA equivalente, né, eixos equivalentes aqui de volume de tráfego, chegando a 362 mil no fim dos 30 anos de concessão. Então, demonstra a importância aqui dessa caracterização de principais cidades, né, aí a gente vai ver que aqui no estudo foram caracterizadas, na verdade foi caracterizada Montes Claros, mas o código pode ser adaptado, conforme eu vou comentar aqui, para demais cidades, e aí Governador Valadares e Cristiano Ottoni também.
Conforme eu falei, é um importante corredor logístico do norte de Minas e do sul da Bahia. Então, aqui é a motivação, né? E aí, essa caracterização, como é que foi feito, né? Por cidade, né, primeiro, e depois demonstrando um mapa dinâmico entre as cidades para poder avaliar ali a parte logística, né, interna às cidades e entre as cidades também. O trabalho foi desenvolvido para ajudar nessa melhoria da mobilidade urbana, né? Então, nesse contexto que eu comentei, foram usados dados do OpenStreetMap para essas principais cidades, mas aplicado para Montes Claros, conforme eu comentei. E algumas informações previamente identificadas, né, com pontos de interesse para os usuários dessas rodovias, com pontos de pedágio, base de atendimento, auxílio mecânico, aí entre as cidades, né, nas próprias rodovias, tendo esses pontos aqui para poder ter identificação na logística realizada, né. A metodologia, né, foi usado Python, GeoPandas, o Streamlit para geração de aplicação web. No contexto de IA generativa, o Streamlit, ele funciona como uma camada de interface para prototipar aplicativos, né, de modelos de machine learning ou grandes modelos de linguagem. Isso feito rapidamente, né? Então o modelo linear o modelo mental ele é linear e a cada iteração do usuário ali você tem atualização dessas informações. Então é um negócio bastante dinâmico, né? Aqui é só um print aí do código realizado no Python aqui usando o Colab para poder fazer aquela caracterização que na sequência aqui a gente vai ver alguns resultados. Então, conforme eu comentei, né, de resultados aqui, o código Python no Google Colab que traz a caracterização da cidade, então interna à cidade, como é que é a logística interna e as características, no caso aqui de Montes Claros, conforme eu falei, pode buscar outras cidades também, né. São 14 mil nós aqui na rede de condução, 39 mil, quase 40 segmentos de ruas, e aí apresentados no mapa, esse mapa também pode ser visualizado aí pelos usuários, né, e com o código de cores aí em vermelho dessas ruas. E algumas outras informações de comparação, né. Então foi identificada a rede viária da cidade, de condução de veículos, né, comparado com caminhada, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou circulando na rodovia entre cidades, eu consigo ter ali uma identificação da parte viária e também da extensão de parte de locomoção andando, né, e consigo fazer a minha logística de maneira mais adequada. Essa comparação trouxe aqui o número de ruas, número de circuitos para caminhada, comprimento total da rede, né, de 1.300 km, uma parte de comprimento médio das ruas com cores também, que é a parte de baixo, e a parte de baixo da esquerda, né, e da parte de baixo da direita é um gráfico de orientação das ruas, né, com informações de planejamento urbano e topografia da cidade. Então, o usuário que vai circular nas rodovias, ele consegue fazer esse mapeamento anterior aí à sua viagem e identificar a melhor forma de fazer ali a sua logística, né? Pontos de interesse, escolas, hospitais, estações de ônibus também. Em outro produto bastante relevante aqui foi o aplicativo desenvolvido, que rodou, na verdade, né, no Streamlit, que é um mapa dinâmico, aí já olhando toda a rodovia, né? Então, à direita e acima é um mapa do estado de Minas Gerais do Norte, conforme eu falei, mostra aí o circuito das duas rodovias, e nas extremidades as cidades que eu comentei, né? Montes Claros, Governador Valadares e Teófilo Otoni, e ali os círculos, né, são os pontos notáveis aí que eu comentei, que tem aí pontos de pedágio, sistema de controle de tráfego, não vou ler tudo aqui, mas todas essas facilidades e sistemas, né, que a rodovia traz e que é manutenida aí pelo poder privado aí na concessão, né? Também pontos de atendimento da NTT, Polícia Rodoviária Federal, etc., né? Na parte de baixo mostra aqui
que foi utilizada a plataforma GitHub, né, para hospedar o código de Python do aplicativo, né, e o ambiente virtual Anaconda aí para poder rodar esse aplicativo. E o aplicativo rodado, aqui está obviamente um print, né, mas tem esse aplicativo aí com essas informações dinâmicas, com esses pontos de interesse, conforme eu comentei. Então, a parte de cima é o aplicativo efetivamente, a parte de baixo é o código gerado. E aí, conclusões, né, do trabalho. Técnicas de ciências de dados associadas ao processamento de informações georreferenciadas constituem uma abordagem interessante aí para a infraestrutura rodoviária, que foi o objetivo inicial, né? Ou seja, o que eu tenho de infraestrutura rodoviária nessas rodovias entre as cidades e dentro das cidades para poder facilitar ali a logística do usuário, seja deslocamento pessoal, seja transporte de cargas, etc., podendo fazer um planejamento adequado aí de viagem, né? As bibliotecas utilizadas, né, conforme eu falei aqui, para extrair, organizar e representar essas informações das principais cidades e das rodovias, evidencia a capacidade computacional dessas ferramentas, né, e das informações disponibilizadas para poder melhorar essa questão da mobilidade urbana e se visualizar esses equipamentos existentes nas cidades e nas rodovias. O código gerado, ele, conforme eu falei aqui, foi aplicado a Montes Claros, mas pode ser aplicado a outras cidades, com pequenos ajustes de parametrização, mas isso é tranquilo. O Streamlit também, né? O aplicativo, na verdade, foi desenvolvido e que rodou no Streamlit. Ele rodou para a Rota das Gerais e para essas cidades, porém, é possível carregar arquivos de referenciamento de outras localidades e fazer o mesmo tipo de análise, né? Então, não é focado somente nessa localidade e nessas rodovias, é possível usar para outras aplicações. E a representação espacial dos equipamentos, e aí você ter com os dados já referenciados, visualizar ali no gráfico dinâmico, né, esses pontos de interesses na localidade que está sendo estudado. Aí é isso. Tranquilo. Alguém tem uma pergunta aí? Não? Só uma pergunta. Qual é o público-alvo da tua aplicação? É para informação dos usuários? Para que é? Usuários Ok. das rodovias, né, que vão circular ali aqui e para poder fazer uma melhor logística aí da circulação. Então quer dizer que, por exemplo, o usuário vai ter tipo um appzinho, abre o Streamlit e vai saber o que tem próximo da rodovia, alguma coisa assim? Tanto na rodovia, que aí tem aqueles pontos de interesse, talvez não ficou tão claro na minha fala, Uhum. mas nas rodovias tem pedágios, pontos de atendimento ao usuário, mecânico, pré-atendimento hospitalar, enfim, radares, etc. Então, isso tudo divulgado. E dentro das cidades, a partir de veículos, né, deslocamento de veículos, ruas, ciclovias, caminhada, pontos de interesse, escolas, etc., que vai ter essa identificação também. Na verdade, que tem essa identificação, vai ter não, tem essa identificação. Tá. Entendi. Interessante seria, por exemplo, aqueles pontos de ajuda, algumas coisas, ter alguns mapas assim para a cada tanto tempo na rodovia, Perfeito. para a pessoa saber, porque às vezes a pessoa está, por exemplo, sem acesso à internet, alguma coisa, e não tem como saber, então. Esse é um ponto interessante do acesso à internet, né, que é uma dor aí das concessões rodoviárias por conta aí da estrutura, e aí tem alguns projetos de implantação de redes LTE justamente para melhorar essa acessibilidade ao usuário, e tendo esse tipo de aplicação Sim. com a LTE operando, né, é possível trazer esse ponto que você comentou. Tranquilo. Valeu. Assim. Beleza, gente, obrigado. Bom dia, Pedro. Tá, pergunta se está vendo aí.
Deu ruim? Pode começar? Pode ir, bora. Bem, a apresentação aqui, o trabalho, foi um estudo da equidade modal de acessibilidade das UAPS, né, que são os postos de saúde no município de Fortaleza, no Ceará. E aí foi uma análise baseada em OpenStreetMap, censo de 2022 e um pouco de Machine Learning. O problema é a motivação, né? Moradores diferentes de Baixo Fortaleza têm acesso igual à UPS caminhando ou de bicicleta. O foco foi na mobilidade, no modo ativo de transporte, tendo em vista que a maior parte que tem essa necessidade são as pessoas menor renda. Essa era a pergunta maior. E o conceito de cidade, quanto menor, mais distribuída, menor deslocamento, menor trânsito e torna mais eficiente o uso da cidade. Então, em termos de as UAPS e a equidade, né? Proximidade de unidade de saúde determina diretamente a utilização do serviço e desfecho à saúde. Então, quanto mais próximo, mais a pessoa vai sentir menos o desafio de ir e mais vai estar utilizando o serviço e reduzindo. O gap na literatura é que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Recife foram estudadas, mas Fortaleza ela permanece pouco estudada, subrepresentada em análise de acessibilidades, apesar de ser a quinta maior cidade do país. Fortaleza é uma cidade que tem contrastes socioespaciais acentuados e uma renda de infraestrutura concentrada no centro. E as periferias têm uma menor cobertura. E a motivação metodológica foi o uso de dados abertos. Então, o OpenStreetMaps e o IBGE 2022, que permite uma análise de alta resolução, que é uma abordagem nova. Em termos de dados utilizados, foi utilizado o OpenStreetMap, então a rede viária de pedestre e ciclável, no município de Fortaleza. Então, o total da rede foram 81 mil nós para pedestre e 53 mil nós para bicicleta. E aí foi formado um gráfico pelo NetworkX. Os dados da Prefeitura de Fortaleza. Teve a localização já referenciada das 123 unidades de saúde, e os dados abertos, a última atualização que está lá é de junho de 2024. Aí dessa tabela a gente retirou o nome, a subordinação e a localização, em formato CSV. E aí tem a cobertura de todo o município. E do censo de IBGE, o IBGE para o município de Fortaleza gerou 4.408 setores censitários, fornecido um shapefile do Ceará e o CSV. Então, a gente pegou as variáveis da população, a população de cada setor, a renda, percentual sem automóvel e a densidade populacional. No pré-processamento foi feito a limpeza dos dados e remoção dos setores desocupados. Então, a gente eliminou áreas de APP, por exemplo, áreas industriais ou áreas de uso específico, tipo aeroportos. Aí a gente gerou percentual sem carro, a densidade populacional e a distância do centro, considerando como ponto de referência a Praça do Ferreira, que é um ponto conhecido de Fortaleza. E aí a gente fez as junções de shapefile mais o CSV básico, e o CFZ dos domicílios. Na padronização da rede, a gente usou a velocidade média a pé de 4,5 km, a velocidade média de bicicleta por 12 km e gerou o tempo de deslocamento para cada segmento da rede. Para a técnica, né, a gente gerou as isócronas por meio do Dijkstra, e aí ela calcula todos os nós alcançáveis a partir do centroide. Então, a gente pegou cada setor censitário e olhou até onde alcança com 15 minutos a pé ou 20 minutos de bicicleta. E aí tudo que tivesse dentro dessa rede é considerado alcançável. E aí contou quantas unidades estão dentro dessa rede. Aí a avaliação de equidade modal, a gente classificou cada setor em bem servido ou mal servido por caminhada ou mal servido geral. Porque sempre o serviço por bicicleta vai ser, ou entende-se que na classificação de bicicleta vai ser sempre mais bem servido. Aí a gente usou para avaliação complementar o índice Moran Global,
que ele vai analisar se o dado estatístico ele tem uma correlação com o espaço, com a geolocalização das unidades de análise, e um modelo de aprendizado de máquina, Random Forest, para avaliar quais são desses itens de análise qual o mais importante, para ver se realmente o que a gente achava que renda pode ser o mais indicativo. Então, em termos de resultados, a acessibilidade por a pé, né, caminhada, o máximo atingível foram 5 unidades, mas a maioria dos setores só atingiu entre 0 e 2. Então, tem um local em que em 15 minutos você não consegue atingir nenhuma. O acesso concentrado no redor das unidades, a rede não está dimensionada para pedestres. E na periferia da cidade é onde tem um acesso pior. Já por bicicleta, a acessibilidade aumentou consideravelmente, com 25 no máximo, que são 5 vezes a mais que o a pé, só que o benefício é concentrado nas áreas centrais da cidade e baixa acessibilidade na periferia. Então, na parte da periferia, o limite seriam 5. E aí a gente, dividindo nas 3 classes de equidade modal, a gente teve bem servido no centro e no norte do município, prejudicado por caminhada na faixa intermediária e prejudicado nos 2 modais na periferia sul e leste. E aí o padrão que a gente identificou reproduz uma segregação socioespacial. Então a gente vê que à direita que a região leste do município tem um acesso muito ruim. Quando a gente olha o índice de Moura global, que é aquele que avalia se existe uma correlação entre a acessibilidade e a posição de cada um, a gente vê que existe uma correlação muito alta, a pé 0,773, o índice vai de 0, entre menos 1 e 1. Então, quanto mais perto de 0, menor a correlação. Quanto mais perto de 1, maior a correlação. E de bicicleta, está dando quase o limite, que isso mostra uma segregação espacial não aleatória. Então, e aí pode ser que a priorização de criação de bicicletas nas áreas centrais, com mais renda, e isso gera uma segregação espacial. Na avaliação de quais são os analisados, quais os que melhor explicam a acessibilidade, a distância ao centro é o fator que mais explica, é o fator maior consideração, com 40%. A densidade da população vem com 23% e a renda média com 20%. Então, o que achar que poderia ser a renda e a diferença é o percentual de população sem carro. Então, a maior explicação é a distância ao centro, que mostra uma segregação estrutural de acessibilidade. Então, a gente tem uma dupla, como na discussão, né, dos dados, a dupla penalização periférica. As populações de menor renda vivem nas áreas de menor acessibilidade, que são as que mais dependem de modos não motorizados para acessar a saúde. A desigualdade de renda, acessibilidade se sobrepõe. A comparação com a literatura, Fortaleza tem um Moran de 0,77 a 0,97, que é muito superior ao tipo de cidade europeia, que ele vai de 0,3 a 0,6. Confirma que as cidades brasileiras estão uma segregação de acessibilidade em saúde estruturalmente mais severa. Em bicicleta, é potencial, mas não a solução isolada. A bicicleta multiplica o alcance em 5 vezes, mas mostra que a solução está concentrada em algumas áreas. Então, tem que expandir as ciclovias, mas também precisa de um replanejamento das unidades de saúde. E o problema é localização mesmo, não só renda. Então, como a distância ao centro supera a renda como determinante, que é um resultado contraintuitivo, isso mostra que tem que replanejar a localização. E aí a simples transferência de renda não resolve esse problema e é necessário redistribuir as UAPS ou implantar novas em locais estratégicos. Em relação às contribuições, a acessibilidade da UAPS em Fortaleza é baixa, desigual e espacialmente estruturada. Reflexo da lógica centro-periférica, que é uma cidade portuária, histórica, que orienta a distribuição de serviços públicos. Isso dada a pesquisa, primeiro estudo de equidade modal em Fortaleza,
O índice de Moura para bicicleta de 0,97 é extremamente elevado, muito acima da literatura, que mostra uma desigualdade estrutural no município. A localização das UAPS é o mais determinante, não a renda, que é uma questão, uma implicação direta da gestão da saúde. E como a UAPS é a porta de entrada e a prevenção, então seria o melhor ponto de ampliar e aí a escolha ser estratégica. E o pipeline que a gente gerou, também é aplicável para outras cidades brasileiras. Só altera os dados de entrada para cada cidade. Nas limitações de trabalhos futuros, as limitações identificadas é que as isócronas não são baseadas só em topologia. Elas não consideram qualidade de calçada, topografia, segurança viária ou segurança policial do trecho. Eles tratam as UAPS como equivalentes, então, no índice de oportunidade, eles são equivalentes, não ponderam a capacidade de atendimento ou a demanda desse local. Tem uma pequena defasagem temporal, os dados do IBGE são de 22, e as UAPS são 24, mas não prejudica, e os setores, mas pode ser que em algum setor com transformação rápida ou em crescimento daqui do município, pode dar uma alteração. E a análise é estática, então ela não varia, não captura a variação temporal da demanda, como crise, está no inverno, está no verão, com mais chuva. Em termos de trabalhos futuros, a ideia seria incorporar o transporte coletivo para fazer ou a retificação, a confirmação das conclusões da pesquisa, uma análise lisa, que é o índice Moura local, então cada setor tem o índice Moura seu, para identificar os clusters locais e exclusão geográfica para melhor decidir os primeiros pontos. Medidas de acessibilidade gravitacional para ponderar as UAPS por capacidade de distância de forma contínua e replicar a metodologia para outras capitais nordestinas, como Recife, Natal e Teresina, para comparação. E é isso. Matheus, só uma pergunta. Na verdade, uma sugestão. Tá corrido, acho. Vocês estão me ouvindo ou não? Ok. Uma sugestão é que tu trabalha com a distância para o centro e ela tem um peso importante aí. Eu não conheço Fortaleza, mas tu tá considerando que toda a infraestrutura importante da cidade está concentrada no centro, é isso? Então, foi um achado. Eu acharia que a renda seria o mais importante, mas a distância para o centro foi o que gerou a maior explicação da acessibilidade. Na verdade, foi contraintuitivo achar que e mostra que a cidade está estruturalmente segregada. O parte central tem uma estrutura mais já consolidada, tanto de bicicleta quanto de unidade de saúde, e a parte da periferia está menos desenvolvida nisso. E não adianta só transferência de renda ou simplesmente criar ciclovias, por exemplo, para resolver o problema, porque também a localização, porque no centro está dando 25 unidades, na periferia dá 5 de bicicleta. E aí mostra que tem uma segregação estrutural. Então, na implantação de novas unidades ou na modificação de posição, tem que ser pensada com critério, porque a localização é fundamental para o acesso a ela, que é a política pública de as pessoas estarem mais na unidade básica de maneira preventiva em relação a ir para o hospital de trauma. Sim, mas, por exemplo, o centro também não é uma zona que tem maior densidade, às vezes por isso que tem mais cobertura? Então, a densidade populacional, ela foi, mas ela estava em segundo. Não, peraí. Deixa eu confirmar aqui. A densidade populacional foi foi o segundo item. 40% vai para a distância do centro, e a densidade populacional seria a segunda, com 23%. Então, ela participa também. Então, se fosse você, depois no futuro, plota um mapa com a densidade populacional e a distância para o centro para conseguir ver. Porque às vezes tem correlação a distância para o centro, tem maior densidade no centro e acaba gerando todo o peso e, sei lá, se o outro é 30 e o outro, digamos, 40, vai ser 70% para essas duas variáveis. Mas entendi. Não, tranquilo. Não, beleza. Valeu, Matheus. Quem que é o próximo? Ele já está ligando aqui. Valeu. Obrigado. Apresentar? Professor, depois do Lucas,
para apresentar também, porque tem uma apresentação também de outro professor. Ok. Carlos. Aqui. Pode iniciar aqui, professor? Uhum. Ah, o Lucas agora? Ok. Lucas. Bora, pode ir. Achei que era o Carlos, porque eu ouvi a voz dele, mas agora é tu, né, Lucas? Beleza. Não, porque eu tô ali, mas só em aula. É porque eu tenho apresentação depois também. Bora. Bom dia a todos. O meu trabalho teve como tema a priorização preventiva, a vulnerabilidade da rede viária sob suscetibilidade a inundações. Foi um estudo geoespacial na região da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, contextualizando por que eu ter escolhido essa região. A Tijuca ela apresenta os maiores índices de alagamentos e inundações de toda a Zona Norte. Isso se deve principalmente pela posição geográfica que a Tijuca está localizada. Então, ela está situada entre dois taludes principais, né, a floresta e o maciço da Tijuca, e também pela presença do rio Maracanã, que corre canalizado sobre essas ruas, que é esse rio aqui em azul, que é um dos cernes do meu trabalho. Eu analiso o transbordamento desse rio, como isso afeta as ruas adjacentes aqui. Então, a principal pergunta, né, que meu trabalho busca responder de mobilidade é quais trechos, quando saem da rede, ou seja, quando eles estão alagados, mais derrubam o desempenho urbano. Então, mais tiram essa eficiência e conectividade da rede. Então, o primeiro trabalho que ele quer demonstrar, primeiro um índice de prioridade de intervenção, vou explicar no próximo slide. Analisa o impacto também da remoção dos trechos alagados e observa o impacto disso nas viagens. E o último, cenário de recuperação. A metodologia, o pipeline utilizado, através do OpenStreetMap do Zeminex, eu extraí a rede da Tijuca, com o modelo digital de terreno, o MDT LIDAR do Rio de Janeiro, eu consegui extrair as cotas, extraí também o traçado do Rio Maracanã, transformei isso tudo em grafos através do Network X, e daí eu consegui analisar todas as métricas, né, principais do meu trabalho, tanto a construção desse IPI, depois o ICMFI, que eu vou explicar também mais à frente. Eu simulo 400 viagens origem e destino para ver o impacto do cenário seco para o cenário alagado. E, por último, eu defino, através de um algoritmo, a reabertura das ruas alagadas. Alguns controles de qualidade, todos os sentidos das ruas foram preservados. Eu adotei os mesmos pares origem e destino em todos os cenários. E todos os resultados foram exportados em mapas, tabelas e gráficos. Os mapas eu fiz ali com o Folio e o CartoDB. Falando um pouco das duas métricas principais, né, utilizadas no IPI, que foi a relação da cota. Eu peguei a cota representativa como uma cota mínima, então o MDT LIDAR, ele me devolveu as cotas nos pontos aqui das ruas. Então, mais próximo aqui do rio, as cotas são menores, e as cotas mais perto dos taludes aqui em vermelho e laranja. A cota representativa, eu peguei as extremidades entre os dois pontos de rua e adotei a cota mínima. Outra variável utilizada foi a faixa preventiva, né? Então a proximidade das ruas com esse rio aqui. Eu criei um buffer de até 150 metros para pegar todas as ruas adjacentes que realmente são afetadas. A outra variável que entrou na composição do IPI foi a variável de centralidade, né? Que é o Between Centrality. Então, esse Between, ele mede, indica a importância estrutural das ruas, ele mede a participação do trecho nos caminhos mínimos, ponderados pelo comprimento. Aqui está um ranking só ilustrativo, eu não peguei todas as ruas, mas quais ruas têm a centralidade maior, que vai influenciar também esse índice de prioridade de intervenção. E essa dimensão no índice representa 20% da nota. Então, essa aqui foi a fórmula, né, que eu utilizei para o índice. Eu busquei também esses pesos aqui que eu dei para cada variável da literatura, né? Então, a base científica para esse tipo de estudo, quanto que os autores colocavam de peso. Então, aqui para a cota, um peso de 50%, 30% para proximidade e 20% para centralidade. Mas antes, né, de somar e fazer o resultado da fórmula, eu tive que normalizar, né, cada variável,
porque para compatibilizar as escalas, então tem metros em cota, que a gente está falando, metros de distância e a centralidade. Então, eu utilizei essa fórmula aqui. E aqui, tanto na cota quanto na proximidade do rio, ele entra invertido, né, com 1 menos a cota normalizada, porque tanto a cota quanto a proximidade são inversamente proporcionais a esse IPI. A centralidade, quanto maior a centralidade, maior o IPI, então por isso que ela ficou assim, não precisei diminuir. Aqui é uma correlação de Sperman, que eu mostro que os pesos que eu adotei são robustos, né, tem correlação. Então aqui eu vou mudando levemente os pesos para ver se isso influenciava no ranking. Então eu vou colocando um pouco mais para proximidade com o rio, um pouco mais de peso para centralidade, e a correlação mostrou que ficou na escala de 0,91 a 0,99, né? Essa correlação vai de 0 a 1, então foi uma conclusão correta. Aqui já é um resultado, né, do ranking, eu peguei o top 5 vias prioritárias para intervenção. Então, cada variável aqui, o valor, esse IPI vai de 0 a 1. Essa rua General Canabarro, a minha faculdade estava situada nessa rua, então sempre quando chovia bastante, alagava essa região, então foi interessante ver que ela ficou em segundo, que corroborou com o que eu já observei na prática. Esse aqui foi um mapa que mostra onde estão localizadas as ruas, né, essa proximidade com o rio aqui. Eu decompus também para ficar visualmente mais fácil de visualizar qual o peso cada rua adotou, né? Então, esse azul representa a relação da cota, o laranja a proximidade e a centralidade em roxo. A segunda parte do meu trabalho, né, eu peguei o índice de suscetibilidade do meio físico a inundações, o ICMFI, que é um índice desenvolvido pela UFRJ junto com o Instituto Pereira Passos. Então, esse índice ele leva 4 variáveis, 4 métricas em consideração, tanto a cota quanto a declividade para a drenagem, impermeabilização do solo e proximidade de cursos de água. Então, ele me dá esse resultado aqui em pixels, né? Então, os pixels aí com classe mais alta de ICMFI, eles ficam em vermelho, aqui tem um exemplo. Só que se a gente observar uma rua, ela pode pegar diferentes quadradinhos aí de ICMFI, né, se enquadrar. Então, eu tive que ponderar isso e criar um ICMFI médio por rua. Então, foi utilizada essa fórmula aqui. Um exemplo dado, uma rua que tem 100 metros, uma parte dela, 70 metros, está contida no ICMFI amarelo, né, de 80, e o outro com ICMFI 40 de 30 metros. Então, eu jogo nessa fórmula aqui para ponderar e fazer uma média, e ela me dá uma classe alta, né, de ICMFI. Aqui eu trouxe um exemplo também da Avenida Repelé, que apareceu lá no IPI como uma de classe alta. Depois disso, eu criei cenários de estresse. Então, a partir de 400 pares de origem e destino, eu comparei tanto na rede seca quanto nos cenários alagados, né, com retirada temporária de arestas, e medi o impacto, né, a perda de eficiência em cada cenário que eu adotei 3 cenários. Então, no primeiro cenário, eu retiro todas as ruas com classe muito alta de ICMFI. Depois, eu pego as ruas com classe alta, mas muito alta. E, por último, um cenário mais abrangente, né, que eu pego uma maior quantidade de ruas. Então, entram as ruas com médio ICMFI também. Aqui no gráfico da direita, a gente pode ver que esse cenário abrangente ele tem uma perda de eficiência muito maior do que o seletivo, por exemplo, porque ele pega essa quantidade maior de simulações de rua. Então, eu defini 400 pares de origem e destino, mantive 40 origens distribuídas ali aleatórias, e para cada origem tinham 10 destinos. Por último, o cenário de reabertura, né, das redes. Então, eu pego aquele cenário intermediário e o algoritmo ele vai testando via por via e escolhe a maior recuperação de eficiência em cada passo. Então, através dessa fórmula aqui, eu vou e abro uma rua que estava alagada, meço a eficiência dela reaberta, menos eficiência quando estava alagada, divido pela eficiência seca, que sempre é 100%, diminuo pela alagada de novo e me dá a eficiência recuperada. Então, esse top 10 aqui foi usando essa fórmula e observando quanto de aumento tinham. Essa eficiência ela é baseada, eu não trouxe aqui nesse slide, mas ela é baseada nos tempos dessas viagens origem e destino. Então, a que tiver menor tempo produz a melhor eficiência quando é reaberta. Então, aqui está o top 10, né, dessas ruas.
Então, a lógica por trás do algoritmo, eu vou testando as vias candidatas, a que der o maior cenário de recuperação eu abro, vou repetindo isso até dar o ranking do top 10. Eu também comparo, né, com 30 ordens aleatórias de reabertura para mostrar que esse algoritmo faz sentido. Então, lá dentro, o algoritmo ele não foi treinado com um modelo de aprendizado de máquina, então eu programei diretamente com Python, né, com uma heurística gulosa de otimização. O que ainda precisa entrar para virar decisão executiva de fato, né, para dar mais credibilidade ao trabalho. Eu não considerei nessa versão os pontos de drenagem, não consegui coletar, né, é um pouco difícil ter esses parâmetros. Então, as minhas sugestões para trabalhos futuros é ter um inventário, uma vistoria de microdrenagem, pegar os dados de ocorrências do CORRIO, né, do Centro de Operações. Eu tentei pegar, mas esses dados são privados. Ter um modelo hidrológico hidráulico mais calibrado. Como fechamento, conclusão, né, o trabalho transforma alagamento em decisão preventiva. Então, a partir dos dados públicos, utilizando ciência de redes e uma estrutura reprodutiva também para outras regiões, pude criar esse ranking, né, de prioridade de investimento preventivo, com IPI. Depois eu usei o índice de suscetibilidade ao meio físico e inundações para testar os cenários de alagamento. Então, meço esses alagamentos com 400 viagens de origem e destino e defino uma ordem, né, de reabertura eficiente por ganho marginal. Então, uma ferramenta aí tipicável para triagem, vulnerabilidade e recuperação da mobilidade. É isso, obrigado. Parabéns, Lucas. Só uma dúvida lá quando tu faz a simulação. Volta lá no slide da simulação. Aonde, professor? O slide que tu falou da simulação lá, que tu fez o cenário simulado. Isso. Esse aqui? Exato, esse mesmo. Quando tu faz a simulação para cada cenário, por exemplo, digamos que é o primeiro, depois é o segundo, mas tu considera com o primeiro aberto ou tu fecha todos e abre um, fecha todos e abre outro? Porque eu fiquei com essa dúvida. Fecha Se um todos e cenário abre. interfere no Vou outro. fazer na ordem. Tá. Fecha, por exemplo, assim. Vai lá o primeiro. Daí Isso. abriu, ficou o número 1. Daí tu considerou um aberto e daí roda de novo a simulação ou fecha tudo e aquele lá foi o segundo? Como é que foi? Eu fecho tudo e vou abrindo um a um. Então quer dizer que quando tu tá, toda vez que uma tá aberto, por exemplo, o cenário que tá rodando na segunda vez com um aberto é um cenário diferente porque tá com um aberto, depois vai mudando, o cenário vai mudando cada vez que vai abrindo, é isso? Isso. Então, por exemplo, isso aí não poderia funcionar, por exemplo, falar assim, ó, eu tenho que reabrir a Avenida 1, mas eu não posso reabrir a Avenida 1, eu vou reabrir a 2, não porque a 2 vai estar implícito que tem que reabrir a 1, é isso? No teu método. O que eu fiz foi, na realidade, eu fui testando uma a uma qual que gerava maior recuperação. Então, o cenário estava todo alagado. Eu ia e recuperava uma, via quanto de eficiência retornava. Depois eu fechava ela. Eu ia testando, ia fechando e testando. Então, não é um ranking de prioridade, Não. na verdade, como se fosse um caminho para qual que eles têm que atacar primeiro, né? Isso. O que eu fiz de prioridade é para a primeira métrica, que foi essa daqui. O trabalho ele traz um ranking de prioridade e traz uma ordem de reabertura. Tá. Tranquilo. Entendi. Não, perfeito. Valeu. Professor, vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Tá conseguindo ver, professor? Vou iniciar aqui. O meu trabalho ele tem como tema visualização de campos modais urbanos a partir de estados latentes de mobilidade. Tá.
O meu problema de pesquisa, ele vem principalmente de uma limitação dos modelos 4, dos modelos típicos e básicos e tradicionais 4 etapas. Por exemplo, o Logit ele tem uma limitação muito clara, que é em relação ao contexto. Por que o contexto? Ele sempre dá um modelo vencedor, ou um modal vencedor, uma probabilidade A ou B, onde um é maior que a outra, então se torna vencedor. A partir dessa mobilidade e dessa probabilidade, o que acontece? Por exemplo, um ônibus tem a probabilidade tanto de sol como de chuva, mas a gente sabe que se tiver uma chuva muito forte, isso não é verdade. Então, a gente acaba caindo para variáveis latentes, que são variáveis que não podem ser medidas tão facilmente quanto viagem, tempo de viagem e custo. Então, acaba caindo muito na complexidade de decisões dos usuários dos modos. E o que acontece? Tem muitos estudos que partem em relação a isso e começam a aplicar e demonstrar esse problema real. Então, acaba que os modelos tradicionais ficam numa base superficial do que é o comportamento urbano e de mobilidade de trânsito. Por que mobilidade de trânsito? Porque não parte de uma coisa que você já conhece, parte de um comportamento das pessoas, psicologicamente, que é muito mais profundo do que uma probabilidade A ou B. E é muito dependente de contexto e questões sociais, principalmente num país que está em desenvolvimento, que é um país emergente como o Brasil, e tem muito mais problemas sociais do que um país que é desenvolvido, como os Estados Unidos, Canadá, um país de primeiro mundo. Então, a gente tem muitas essas questões e talvez, em base disso, a solução não seja implementar mais ônibus, mas entender melhor o comportamento urbano. Então, tem alguns estudos que já começam a implementar decisões quânticas, modelos de decisões quânticas, como na Universidade de Cambridge, tanto aplicado também a decisões de risco em modelos quânticos e também aplicado a transportes e logística. Por que isso? Não que a gente tenha realmente um estado quântico de superposições, mas psicologicamente a gente começa a ramificar essas decisões, entendeu? Então, essas possibilidades coexistem. Ah, Eric, mas, poxa, será que é verdade isso? Então, vou dar um exemplo. Vamos lá. Você sai de casa, poxa, decidido que vai de ônibus. Tá, mas dá uma chuva muito grande, o ônibus atrasa, mas você tem um compromisso muito importante para chegar. Aí você chama o Uber, por exemplo, ou você escolhe outro modal que está mais perto. Então, alguma coisa que estava muito decidida não aconteceu. Então, não é tão simples você colocar todos esses modais dessa forma, entendeu? Então, a gente vem para isso aqui. A base de dados que eu utilizei foi o PDTU do Rio de Janeiro, que é o Plano Diretório de Transporte Urbano de 2012, que foi disponibilizado pelo professor Ivaldi. Desde já agradeço a ele, por mais que ele não esteja aqui, porque foi dados que foi realmente muito importante para colocar minha pesquisa para frente e realmente mostrar que o meu método está de pé. A intuição desse trabalho é só colocar os ganhos do meu trabalho, tá bom? E o que eu usei de bibliotecas aqui foi o Python, foi o Pandas, NumPy, Plot, Folium, CartoDB e Playwright. Essa foi a base de dados e o que eu usei. Agora a gente vem para a metodologia que eu usei. O MMQI é um conceito e uma teoria que é original de autoria minha, que eu desenvolvi, foi um formulismo, tá? Eu não vou adentrar muito nas fórmulas matemáticas e na complexidade do método, mas eu vou explicar um pouquinho o que é. Como a gente tem o dados de pesquisa OD diretas dessas famílias, eu separei as variáveis. Essas variáveis foram implementadas, que eu chamo no espaço de Hilbert, que é diferente. Ele assume funções que não teriam espaço geométrico aplicado matematicamente se fosse um espaço euclidiano. Então, ele serve muito para trabalhar isso e ele também é uma base do CVN, que foi começado nos anos de 1990 para os anos 2000, antes de partir para o Deep Learning. Tá? Aí, o que é que eu fiz nessa jogada? Eu discretizei ela como uma função de ondas, esses estados modais, de pares OD, etc. Quando eu faço isso, eu também coloco um número de conjuntos complexos. Ele não trabalha no conjunto de números reais, ele trabalha no conjunto de números complexos. Quando você coloca um conjunto de números complexos em uma função de onda, você ganha uma fase. Nessa fase, você consegue extrair muito mais informações do que o convencional. E também coloquei um limitante, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Porque quando a gente admite isso, a gente admite que não tem como você obter todos os resultados que você quer com detalhamento e um refino que normalmente você queria. Então, é uma limitação. O que eu estou dizendo com isso? O método ele consegue ir mais além, só que ele, mesmo assim ele ainda tem limitações. E por que eu usei uma função de onda? Na função de onda a gente vê que a gente tem um comprimento de onda normal, mas também a gente tem um ruído. E esses ruídos realmente são o que não dá para explicar. Por exemplo, viagens que não são relacionadas com o trabalho. Isso é um ruído muito alto, tá? Tem níveis de incerteza muito alto.
Outra coisa, superposição. Se um estado está muito sobreposto, então existe coexistências modais, quer dizer que não tem um modal ali muito vencedor, ou seja, não tem uma dominância muito de coletivo, individual, etc. É mais em relação a isso. Entropia é uma forma análoga a isso, só que ela diz que quanto está disperso esses modais. Se um modal está muito, então a entropia é muito baixa, ele está muito concentrado em uma só. Se ele está muito disperso, você tem uma variabilidade maior. Isso quer dizer o quê? Que talvez a gente pensasse no Logit que aquilo ali fosse para implementar mais ônibus, talvez não seja a solução. Talvez integrar esses modos de individual, coletivo e ter uma melhoria real para todos seja uma coisa muito boa. Porque eu estou olhando isso aqui numa coisa multinomial, tá? Então, basicamente é isso, o método, tá? Em relação à questão dos vetores, é uma coisa que não tem como colocar muito em imagens essas dimensões, né? O que eu posso fazer é colocar em coordenadas paralelas que estão em slides posteriores. Tá? Esse aqui é o mapa. Esse mapa aqui é muito interessante, porque ele dá os pares modais de OD aqui, e quando você clica em cada um, você consegue ver também a probabilidade projetada, que você teria como logit, mas também essas nuances para analisar de cada PAOD, tipo Rio de Janeiro, Caxias, Rio de Janeiro, Queimados, por exemplo. Então você vai pegando